Olá pessoal, tudo bem? Estaremos a partir de agora dando início à nossa disciplina de Pedagogia Empresarial, a turma do 5º semestre da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, Uniflor. Espero a partir de agora contribuir com a formação profissional de todos vocês, tendo em vista que a pedagogia empresarial é uma das grandes possibilidades hoje que temos de atuação do pedagogo fora desse ambiente escolar, quer seja no dia a dia da sala de aula ou em práticas de gestão também no ambiente escolar. A pedagogia empresarial é algo muito recente, muito novo dentro do nosso mercado de trabalho, tendo em vista que só a partir da década de 1970 inicia-se um trabalho mais focado com esse entendimento e dos objetivos dessa pedagogia. A grande percussora dessa pedagogia empresarial é a professora Maria Luísa Muniz Holtz, tanto que em qualquer referência bibliográfica que vocês buscarem acerca da pedagogia empresarial, vocês encontrarão referência a ela. Ela é uma pedagoga que, ao desenvolver o seu trabalho de formação de professores tanto do magistério como em nível de licenciatura, desenvolvia atividades nas disciplinas de práticas pedagógicas e também de estágio supervisionado. A partir dali, ela iniciou uma condição de perceber uma relação muito grande que tinha entre as práticas que se estabelecia dentro da pedagogia e as práticas de uma empresa, né? Mas antes de nós falarmos disso, eu gostaria de contar a vocês, né, na verdade uma pequena fábulazinha com um autor desconhecido que trará a vocês um entendimento dessa importância da pedagogia empresarial. Pois bem, diz um rei que queria, na verdade, formar o seu sucessor, né, no caso o seu filho, com a grande sabedoria da arte de administrar. Com esse objetivo, ele mandou seu filho para estudar com um monge dos mais sábios lá do seu reino. Ao chegar lá, o príncipe se apresentou, né, e o monge disse o seguinte: olha, arrume suas coisas, vá até a floresta e permaneça lá por 3 anos. A partir do 3º ano, você retorna que nós vamos perceber a sua aprendizagem. Ao ficar lá por esse período, o monge começou a perceber, a ouvir, né, os barulhos e todos os sons produzidos na floresta, né, produzido pelos pássaros, por todos os outros animais, e voltou. No final de 3 anos, retornou, se apresentou ao monge e o monge perguntou a ele: o que você aprendeu? Ele espontaneamente disse: olha, eu aprendi a ouvir o som da floresta, a ouvir os animais, a ouvir vários passarinhos, tudo isso. Ele falou: você ainda não está preparado, retorne, permaneça lá por mais 1 ano. Ao chegar lá, o príncipe, um tanto quanto indignado com a postura do monge, né, passou: mas o que será então que eu tenho que ouvir aqui, né? Qual é a minha busca? Sentou em um tronco, iniciou ali sozinho, com a sua condição de pensar, a avaliar a situação que ele se encontrava. Mas pelas tantas, ele passou a perceber e a ouvir o barulho do desabrochar das plantas. Ele passou a ouvir o germinar das sementes. Passou a ouvir também como toda a floresta, através dos ventos, se mantinha em harmonia. Nesse momento, ele ouviu o inaudível. Então é isso que busca um bom administrador. E talvez esse seja o grande papel de um pedagogo. É isso que faz o pedagogo em uma sala de aula. Se nós percebermos, o pedagogo numa sala de aula tem um grande papel de administrar, né? De administrar o espaço. Porém, nesse espaço nós administramos a aprendizagem. Independente do quantitativo de aluno, inicialmente nós estabelecemos um objetivo e a partir desse objetivo nós damos início a uma grande quantidade de atividades que tem por objetivo a aprendizagem.
É claro que nós temos aqui dois pontos primordiais para ser entendido. O primeiro dele passa pela própria pedagogia, né? O entendimento acerca do que é pedagogia. E a própria Rhodes, ela diz assim, olha, pedagogia e empresa formam um casamento perfeito, até mesmo porque ambas têm os mesmos objetivos, as quais esse objetivo é de formar pessoas, levar pessoas a esse processo de aprendizagem. Então ela vai definir a pedagogia nesse espaço da empresa, né, do trabalho. Ela diz o seguinte, que empresa é sempre uma associação de pessoas, né, que busca explorar uma atividade, né, que nesse caso uma atividade bem definida, com objetivo bem definido, né, e que é liderada por um empresário, uma pessoa que tem esse papel de fazer, estabelecer essa relação entre as pessoas. E essa pessoa tem como característica muito grande, geralmente, ser uma grande empreendedora, né? E também, além disso, esse empresário tem sempre objetivos e projetos bem definidos para serem alcançados. Já a pedagogia, nós vamos definir ela como a ciência que estuda e aplica doutrinas, visando todas as faculdades da personalidade das pessoas, de acordo com as ideias e objetivos também bem definidos. Então nós temos aqui o que Rhodes chama de casamento perfeito entre a pedagogia e a empresa. Daí o nome pedagogia empresarial. Portanto, gente, tanto a pedagogia como a empresa agem em direção à realização de ideias e objetivos definidos, bem definidos, no caso, que é o trabalho de provocar mudança no comportamento das pessoas, quer seja o professor lá na sala de aula, e é isso que nós buscamos, né, no nosso dia a dia, fazer com que as pessoas, os nossos alunos, mudem o seu comportamento a partir de um conceito básico que denomina-se de aprendizagem. A pedagogia empresarial também ela busca isso, a partir do trabalho que se realiza nos espaços das empresas, né, essa mudança na forma de atuar da pessoa também é considerada aprendizagem. Isso é o importante, né? Também aqui vale lembrar uma condição muito pontual, é que muitos de vocês devem estar perguntando, olha, mas e a dificuldade para nós atuarmos na nossa região? Olha, hoje é o seguinte, muitas das empresas de grande porte, quer seja empresas públicas, empresas privadas, como por exemplo, se nós pegarmos Nestlé, pegarmos Petrobras, já existem pessoas, né, no caso o pedagogo, atuando com essa finalidade. Vocês perceberão ao longo dessa disciplina que o foco principal do pedagogo nessa atuação, na verdade, é o recurso humano dessa empresa. Então, seria mais ou menos se nós analisarmos o seguinte, você teria as pessoas que administrariam na administração dos recursos financeiros, e nessa área de atuação nós teríamos o pedagogo numa condição de administrar, né, utilizando-se da administração dos recursos humanos. Daí a grande importância desse pedagogo ter na sua formação básica um grande entendimento das ciências humanas e sociais, ou seja, da psicologia, da sociologia, da antropologia, né, que são ciências que dão a base para que você possa ter o conhecimento, né, e as formas e maneiras de como estabelecer essa relação a partir desse grupo que você vai estar desenvolvendo seu trabalho. Pois bem, esse processo, na verdade, de mudança no comportamento das pessoas, né, o qual se denomina aprendizagem, e isso independe de estar ou não no ambiente da escola, me parece que muitas vezes a gente acaba por nos prender, né, nessa ideia de aprendizagem apenas no ambiente escolar. Mas se nós pegarmos, por exemplo, grandes pesquisadores, grandes personagens da educação, nós teremos o conhecimento, a informação de que a aprendizagem não se dá apenas nesse espaço escolar, até mesmo porque o espaço escolar é apenas o local formal de estruturação e organização da aprendizagem. Se nós pegarmos, por exemplo, Celestin Freinet, ele vai, dentro da sua organização pedagógica, dentro da sua busca pedagógica, nós vamos perceber que a ele
tratava todo e qualquer espaço como espaço de aprendizagem, onde o mais importante, na verdade, não é a estrutura física, não é o ambiente físico, mas sim as relações que se estabelecem nesse lugar, ou seja, relações entre pessoas e relações entre pessoas e o objeto a ser conhecido. Sendo, né, a aprendizagem, essa especialidade da pedagogia e do pedagogo, né, é aí que cabe um compromisso muito grande desse pedagogo num ambiente escolar, num ambiente de escola e num ambiente de empresa, o que seria o compromisso da construção desse conhecimento. Então vamos traçar aqui alguns sentidos. O pedagogo é o profissional, né, especialista que conduz o comportamento das pessoas para uma mudança na direção, né, nesse caso, aos objetivos da educação. Esse trabalho, ele, como já dito antes, ele pode acontecer e ele pode ser estabelecido em um ambiente escolar, né, que é o mais comum, e como estou apresentando aqui a vocês, essa possibilidade de ser apresentado, de ser realizado em um ambiente de uma empresa, né? Porque precisamos entender, né, a educação como sendo o processo de formação da personalidade de uma pessoa, né? Na verdade, todas as influências, boas, más ou ruins, levam a um contexto de educação. E aí, o que nos cabe aqui fazer uma reflexão é sobre o seguinte: não existe uma pessoa mal ou bem educada. O que existe, na verdade, são pessoas que não receberam, a que não foram dadas a elas as oportunidades de vivenciar esse mundo de conhecimento, né? E que isso também está muito ligado, é um reflexo muito grande da sua cultura. Vamos fazer um resgate, né, acho que uma das profissões mais nobres existentes na nossa sociedade, do pedagogo. Existe uma importância, né, muito grande dessa formação, até mesmo porque ao pedagogo, né, ao profissional que atua na pedagogia, dar-se, né, o papel de iniciar uma criança no mundo escolar, que seria o início da sua formação para a educação escolar. E isso é importante porque, historicamente, o papel que nós temos de escola, ela vem se consolidando a partir do momento em que as pessoas atribuem o papel de educar os seus filhos para o outro. Antes, né, se nós pegarmos um período histórico, fazer um recorte em um período histórico, se nós pegarmos em Roma, por exemplo, as crianças romanas, na verdade, eram, no seu sentido de aprendizagem, eram basicamente ofertado pelos gregos, né, a partir de conquista de Roma, mas esses gregos, na verdade, eram escravos, né, ou eles eram escravos, pessoas que, na verdade, acabavam ofertando, né, iam acabar ofertando esses cuidados, né, dentro dos seus conhecimentos para formar esse conhecimento científico das crianças romanas, né? E esse conhecimento se deu ao longo da história e ele vem se constituindo, né, com uma condição de atribuir à pedagogia, né, a ciência e a arte da educação, né? Nós iremos denominar a pedagogia como essa ciência e a arte da educação. E tem como objetivo a prática de todos os meios mais eficazes para conduzir o comportamento das pessoas a uma mudança desejável e benéfica para a realização de uma vida mais plena. Então busca-se esse processo de aprendizagem para que seja possível desenvolver essa aprendizagem total, essa aprendizagem mais plena. É importante sabermos que em qualquer ambiente, né, em qualquer momento da nossa vida, necessitamos de mudanças, né, por aprendizagem, pois é necessário mudar o nosso comportamento continuamente para atingirmos os nossos objetivos e é imprescindível saber como essas mudanças podem acontecer.
essa é a mesma estrutura e a mesma lógica que podemos utilizar na atuação do pedagogo em uma empresa. Basicamente, o papel está, como dito antes, em estabelecer as relações nesse grupo a partir dos recursos humanos que lá se apresenta, né? Em alguns momentos das leituras de vocês irão ouvir uma referência muito grande a estabelecer inter-relações, né? Essas inter-relações é uma ideia de rede, né? Onde você tem um exemplo bem claro numa empresa. Você tem o consumidor, você tem o vendedor, por exemplo, você tem o gerente e você tem o proprietário, o empresário maior nessa empresa. Muitos dos problemas gerados nesse ambiente, na verdade, ele se dá a partir de uma falta, né, de estabelecer normas, objetivos, metas, condutas nesse ambiente. E isso é o que vai se denominar de inter-relações. O que cada um precisa fazer, e aí nesse caso nós teríamos, né, um pouco de um trabalho que seria técnico mesmo, né, de ouvir, de compreender o que o outro pensa, o que o outro sente, e a partir dessa compreensão buscar novas perspectivas de mudanças, né, no que se estabelece de relação uns com os outros. E aí é onde nós temos a aprendizagem, né? Porque muitas vezes não é apenas apontar o erro, não é apontar o que está de errado e estabelecer novas metas, mas é compreender por que esse erro vem a acontecer, é tentar propor mudanças e modificações na forma de cada um agir para que isso possa posteriormente melhorar não só o ambiente de trabalho, mas os próprios resultados de uma empresa. Vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais claro para vocês em um espaço de uma sala de aula. Imaginem vocês, enquanto professor, né, enquanto futuros profissionais da educação, em uma sala de aula com 25 alunos, né? Ali, o primeiro ato é estabelecer essa aproximação das relações, porque mesmo sendo lá 25 crianças, são 25 formas de ser diferente, porque lá existem valores culturais, valores morais, valores religiosos que são diversos, né? O primeiro ato é não tratar os 25 como iguais, pelo contrário, nós precisamos tratar todos como diferentes, ao ponto que essa diferença também não possa torná-los iguais novamente, né? Parece um pouco complexo, mas se vocês quiserem dar uma aprofundada, procure uma leitura aí de Boaventura Souza Santos, que vai trazer uma reflexão muito clara para vocês acerca disso. Pois bem, essa relação no ambiente da sala de aula que nós temos do aluno e o professor, nesse caso, como o grande mediador da ação de aprendizagem, ela também tem outros personagens, né? Se nós formos analisar, nós temos o pai, né? Aquele também que busca um resultado para o filho, que é o da aprendizagem. Nós temos a equipe gestora da escola, que também busca apresentar um resultado, que esse resultado é de aprendizagem para outras instâncias, né? E essas instâncias muitas vezes governamentais que cobram. Então, esse trabalho do pedagogo é comparado e, por que não, praticado dentro de uma empresa. Como que se estabelece essa relação entre essas pessoas? Como determinar objetivos para que a aprendizagem seja alcançada? Esse é o produto, né? Essa é uma condição do que nós precisamos chegar à aprendizagem. Na empresa, nós temos relações semelhantes a essa, onde você tem o consumidor, você tem a pessoa que faz a aproximação, né, que faz todo o papel de mercado de aproximação entre o consumidor, e as pessoas que fazem, são os investidores, que são as pessoas que buscam lá e que almejam esses resultados. Então nós também estabelecemos lá relações, sim, que são relações de aprendizagem, né? E aí essa relação de aprendizagem, ela se dá a partir de um ambiente, como dito antes, mais conhecido como recursos humanos. Não diferente da pedagogia escolar, pedagogia empresarial também tem como seu objeto principal
as relações humanas, né, que é a expressão que usamos em pedagogia empresarial para designar os resultados da comunicação entre as pessoas e as consequências dessa comunicação, né? Esse processo de comunicação, ele se dá basicamente a partir de algumas situações, como a condição de nós termos alguém que emite uma mensagem, né, o qual é considerado de emissor, né? Essa pessoa, na verdade, que fala, que emite, ela deve ter clareza, deve ter objetividade, deve, ao emitir o que nós chamamos de mensagem, né, que é uma mensagem também que deve ser clara, né, objetiva e de uma compreensão também de acordo com as possibilidades daquele que nós denominaremos de receptor, que seria a pessoa que recebe a mensagem, né? E entendam isso que nós estamos falando em termos técnicos, né? Nós fizemos uma relação desses termos com uma escola, algumas linhas teóricas aí poderão ser, de uma certa forma, ser ofuscadas. O que nós queremos aqui tratar é nessa compreensão dentro da pedagogia empresarial. Então, recapitulando, nós temos o emissor, ou seja, aquele que fala, que emite a mensagem, né? A mensagem é o objeto da comunicação, aquilo que se busca, que se quer expressar. Nós temos o receptor, né, que é a pessoa que recebe essa informação, né, e essa informação, essa mensagem tem que estar de acordo com a possibilidade e as condições do entendimento de quem recebe, né? Só que os grandes fatores que nós temos que se estabelece nessa inter-relação de alguém que fala, alguém que recebe essa mensagem, na verdade, é o que se denomina de ruídos, né? Ou esses ruídos, na verdade, também podem ser compreendidos como interferência externas, né? Às vezes, uma informação, algo que não conseguiu ser passado como uma ideia principal, interferências, falta de entendimento do outro, né? Então, na empresa, o pedagogo assume esse papel de estabelecer nessa relação humana. O papel dele principal é fazer com que esses ruídos, né, dentro do grupo, como dito antes, da forma de se estabelecer do empresário, do administrador, dos demais funcionários, que as mensagens que circulem dentro desse grupo, na verdade, chegue a todos sem ruídos, né? Seria uma forma mais simples de trazer essa informação. E que esses ruídos, na verdade, sejam interceptados, né, pelo próprio profissional, no caso o pedagogo, que está estabelecendo essa relação. Além disso, nós temos outras possibilidades, outras condições de trabalho desse pedagogo dentro desse ambiente empresarial, que é também a execução, o acompanhamento de projetos, né? Hoje isso está muito pujante nos programas do governo federal, né? Muitos projetos sendo realizados, muitos projetos sociais, e esses projetos sociais, além de vários outros especialistas, né, das diversas áreas das ciências humanas, cabe também o trabalho e o acompanhamento desse pedagogo a partir de tudo aquilo que nós já estabelecemos. Vamos fazer um pequeno ensaio rápido a partir daquilo que eu disse enquanto emissor, mensagem, receptor, relação que se estabelece nessa relação humana. Imagine vocês no espaço da sala de aula, né? É o que nós tratamos. Nós tratamos isso no espaço da sala de aula. O professor, quando dá mensagem, quando estabelece aquilo que ele está trabalhando como conhecimento, ele precisa ter claro que a linguagem a ser passada para o aluno é uma linguagem acessível ao conhecimento dele. É uma linguagem acessível à condição momentânea dele de entender aquilo que está sendo dito. Bem como o professor precisa adequar aquilo que ele está tratando como conhecimento de acordo com os seus objetivos. Uma classe, uma turma em uma sala de aula onde se está trabalhando, por exemplo, alfabetização, é necessário que o trabalho, né, do dia a dia leve a isso,
que se estabeleça condições de trabalho que leve a um processo de aprendizagem da alfabetização, porque ao final desse ano letivo, no caso, o aluno vai precisar saber ler ou escrever, ler e escrever simultaneamente. Quando da mensagem enviada, ela vai ser de acordo com as condições de cada um. E aí entra um papel legal também, que é uma relação muito próxima, com a empresa. Mesmo na empresa, nós temos pessoas com diferentes condições de entendimento, né? Com diferentes formas de aprender, né? Aí está um ponto interessante, nós podemos fazer também, eu tenho certeza que muitos de vocês já leram sobre isso, né? Hal Gardner fala sobre aprendizagem múltiplas aprendizagem, então isso é algo importante que nós também precisamos considerar. Nessa sala de aula que antes dita com 25 alunos e o professor aí tentando fazer ou tendo como objetivo a alfabetização desses alunos, não só a alfabetização como também um letramento, né? Ele tem como um suporte muito grande a necessidade de compreender as individualidades de cada um. A partir do momento que ele buscar compreender as individualidades de cada um, será um trabalho um pouco mais simplificado da aprendizagem, até mesmo porque nós não podemos dizer que todos nós aprendemos de forma igual. Vou dar um exemplo: você pode ter irmãos gêmeos, por exemplo, com mesma idade, com mesma faixa etária, né, e vamos exemplificar 7 anos. Mesmo esses gêmeos terão aprendizagens, mesmo eles no mesmo contexto social, no mesmo ambiente, também terão aprendizagem diferenciada. E é isso que cabe ao pedagogo empresarial, compreender também que mesmo as pessoas adultas que desenvolvem as suas atividades nesse espaço de trabalho também conseguem ter formas de aprendizagem, de estabelecer relação de forma diferente, né? Espero que nós possamos, a partir dessa primeira aula, construir alguns conceitos básicos sobre pedagogia empresarial. Vou deixar vocês um acesso a um livro muito importante que também é da Maria Luísa Muniz Holtz, né, que chama Lições de Pedagogia Empresarial, ao qual nós vamos utilizar, né, no decorrer também das nossas aulas como um suporte para que nós possamos organizar e estruturar as nossas aulas seguintes. Obrigado.